Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias, Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. De pé, levante a mão direita para os céus e vamos, em reverência à palavra de Deus, declarar juntos o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Você sabe por que Davi disse isso? Você sabe? Hein? Olha aqui para mim. Você sabe por que Davi disse isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi disse isso porque Davi conhecia a força violenta que só uma aliança com Deus, o poderoso de Jacó, como Davi chamou a Deus, tem. Somente uma aliança com Deus tem a força de fazer manifestar o poderoso de Jacó nos resultados da sua vida. Eu estou muito animada nesta sexta-feira forte, porque eu tenho uma palavra de Deus revelada para trazer para você. Eu tenho uma experiência com Deus grandiosa, vivida por uma criança, filha da nossa amada presbítera Eliana, do Santuário da Fé, em Belo Horizonte. E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para você assistir o que a Sofia, uma princesa no reino dos céus, fez na escola dela. Ela enfrentou o diabo. Ela se tornou a menina mais corajosa da escola. Tá todo mundo olhando para Sofia com um olhar de temor, porque pela coragem de fé dela, pela fidelidade da mãe da Sofia, a presbítera Eliana, que é uma mulher fiel a Deus. É uma mulher fiel a Deus, é uma mulher que tem uma aliança com Deus. Pela fé manifestada pela mãe da Sofia, em favor da Sofia, a Sofia enfrentou o diabo na escola e venceu o bicho. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela para contar para você aqui, mas antes, eu quero relembrar você que está aqui e que se sente injustiçado, que se vê perseguido na sua casa, no seu trabalho. Você que tem sofrido calado porque tem visto as pessoas olharem para você com desdenho, com desprezo, porque não enxergam em você o valor verdadeiro que você tem, e você tem porque Deus te deu. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Davi vivia exatamente essa humilhação que você tem vivido na sua vida, antes dele fazer aliança com Deus. Davi, ele era o último da casa dele. Ele era convertido, ele era fiel ao Deus vivo de Israel, ele cantava louvores a Deus todos os dias, ele cumpria aquilo que lhe foi confiado a fazer no dia a dia, em prol de Israel. Ele cuidava da sua família e ainda assim dando tudo de si. Davi era o último da sua casa, ele era o desprezado, era tratado como desprezível, ignorado pelo pai, pela mãe. Ele era apontamento para deboche dos seus irmãos. E Davi fez uma aliança com Deus.
E a partir daquele momento que Davi fez uma aliança com o poderoso de Jacó, tudo no mundo espiritual mudou na vida de Davi. Por mais que no momento que ele estava ali selando a sua aliança com Deus, para as pessoas da casa dele, do convívio dele, nada havia mudado. A ponto de Jessé, pai de Davi, pedir a ele, logo após ele ter recebido a força da aliança com Deus, Jessé chamou Davi e pediu ele que levasse até os irmãos que estavam lá no campo de batalha, no meio de uma guerra. O pai de Davi, Jessé, pediu que ele levasse queijo e pão para alimentar os seus irmãos, que eram os fortes, que eram o orgulho da família, que eram os guerreiros. Eles eram os bons. Davi era ninguém. Davi era o entregador de pão e queijo para o pai dele. Só que quando Davi chegou lá para levar a encomenda do seu pai aos seus irmãos guerreiros, fortes, o orgulho da família, Davi encontrou homens que tinham músculos, eram preparados para a guerra, serviam teoricamente ao mesmo Deus que Davi, mas estavam tomados pela covardia que uma pessoa que não tem aliança com Deus tem. Porque uma pessoa que não tem aliança com Deus, ela até canta louvores a Deus, ora a Deus, serve ao mesmo Deus de quem tem uma aliança com Deus, mas ela é dominada por incertezas, porque ela não sabe o que vai dar nos resultados do esforço que ela está empenhando em algo. Diferentemente, uma pessoa que tem aliança com Deus, ela sabe que ela vai dar tudo de si num projeto e que quando chegar o limite dela, a aliança que ela tem com Deus vai garantir a vitória dela. E nessa passagem de Davi, encontrando os irmãos dele, que eram guerreiros, acovardados, com medo das ameaças de Golias, que diz a palavra de Deus, que 4 vezes por dia ele ia lá afrontar o povo de Israel. Quando Davi viu aquilo, ele falou: eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho uma aliança com este Deus. Vocês, todos aqui, têm medo do gigante Golias. Vocês todos aqui preparados para a guerra, guerreiros fortes de Israel, não têm coragem de enfrentar Golias? Porque vocês estão contando com a força do braço de vocês. Vocês na teoria servem a Deus, mas na verdade vocês não têm aliança com o Todo-Poderoso. Mas eu, Davi, tenho. Pois Davi foi até o gigante Golias. E o que é que Davi disse? Você lembra do que Davi disse? Davi disse assim: Golias, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Davi colocou a aliança que ele tinha com Deus à frente dele. Antes de Davi descer para enfrentar Golias, ele se revoltou ao ver aquela cena de Golias afrontando o povo de Israel, e o povo de Israel, o exército de Israel, recuando, se acovardando, tremendo de medo. Davi olhou para aquela situação e falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar ao Deus vivo de Israel? Peraí, por que Davi enxergou com esses olhos espirituais, enquanto todo mundo estava enxergando um gigante que facilmente derrotaria qualquer um daqueles guerreiros ali? No primeiro movimento, no combate. O que fez Davi enxergar isso? A aliança com Deus. Porque a circuncisão simbolizava, naquela época, esta aliança. E quando Golias apareceu ali para afrontar o povo de Israel, Davi olhou para o povo de Israel com medo e para Golias e falou assim: quem é esse cara que nem tem aliança com Deus para vir desafiar? Não os guerreiros de Israel, não ao povo de Israel. Ele está desafiando ao Deus vivo de Israel.
Olha que visão do poder de Deus, da aliança com Deus, do mundo espiritual que tinha Davi. Então, Davi olhou para aquela cena e disse assim: quem é esse cara incircunciso que não tem aliança com Deus para afrontar ao Deus vivo de Israel? Ou seja, depois que Davi fez uma aliança com Deus, todos os inimigos que apareciam na frente de Davi, Davi colocava a aliança com Deus à frente dele, entre ele e os inimigos. E aí, Davi viveu o quê? Todos os inimigos de Davi eram inimigos de Deus e tinham que lidar com a força de Deus contra eles. Todas as conquistas que Davi queria conquistar, ele colocava entre ele e a conquista Deus. Quando vinham os desafios da conquista, quem lidava com esses desafios era a força de Deus que era por ele. Por isso que Davi escreveu isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que não existe inimigo páreo para Deus. O que é aliança com Deus, se não você ocupar todas as brechas na sua vida? Eu tenho certeza que você já leu na palavra de Deus: não deis brecha ao diabo. Por que está escrito isso na Bíblia? Porque se você der brecha, o inimigo entra e acaba com a sua vida. E o que é estar na brecha? É ter uma aliança com Deus, é colocar a força de Deus na brecha. Ou seja, eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, eu sou de Deus, eu sou separado. Tudo na minha vida é diferente, não importa o que vai acontecer no mundo, não importa o que está acontecendo lá de fora. O que importa é o que está acontecendo entre mim e Deus na aliança que temos de sacrifício. Jacó viveu isso. Quando ele sacrificou a Deus e fez a sua aliança com Deus, ele disse: agora é eu e Deus contra o resto. Eu vou, Deus vai me prosperar porque agora eu tenho uma aliança com Ele. E de tudo que Deus me der, certamente serei fiel no dízimo, serei fiel até a morte. Isso não é forte para você? Porque isso para mim me anima muito a viver, a conquistar, a romper pela fé. Isso me faz imparável. Por quê? Porque a aliança com Deus é a força que nos impulsiona a vitórias estrondosas. Coisa que eu sozinha não conseguiria para a minha própria vida. Você sozinho não conseguiria para a sua própria vida. Você acha que Davi conseguiria vencer aquele gigante sozinho? O que fez Davi vencer aquele gigante e vencer outros muitos gigantes depois e crescer cada vez mais até se tornar o rei de Israel foi a aliança que ele tinha com Deus. Mas assim também foi com Gideão. Assim também foi com o profeta Elias. Assim também foi com Moisés. Sabe? Nenhum desses que eu citei para você teria força de vencer o que venceram, de deixar uma história tremendamente poderosa de fé para nos inspirar a fé, para nos ensinar o caminho, se eles não tivessem tomado a decisão de fazer uma aliança com o poderoso de Jacó. Eu falei em uma dessas madrugadas algo que trouxe até uma repercussão em alguns grupos do santuário, e eu acho que é muito importante repetir aqui para você, porque é algo que para nós é tão óbvio, mas talvez o óbvio precisa ser dito para que você enxergue. Tão bom, né? Às vezes alguém vir falar pra gente algo que a gente já sabe, mas precisa de alguém dizer de novo para ter aquela força de ação dentro de nós. Eu gosto de dizer para os pastores que o óbvio tem que ser dito. E eu quero dizer algo óbvio para você. Não decidir já é uma decisão tomada. Eu ainda não decidi sobre a minha aliança com Deus. Não, meu irmão, minha irmã, se você está pensando assim, você já decidiu não ter aliança com Deus. Não decidir já é uma decisão tomada. A decisão de que decidam por você. A decisão de deixar a coisa piorar muito para ver o que dá para ser feito. Se eu puder dizer algo sobre a aliança, uma palavra, um sinônimo de aliança, eu, Daniela, direi: coragem de enfrentar a vida com a cabeça erguida, com o peito aberto, de tomar decisões poderosas, na certeza de que dos meus resultados cuida Deus. Sinônimo de aliança para mim é coragem. Coragem de confiar naquele que é o único digno de toda a nossa confiança, que é Deus. Coragem de fazer o que tem que ser feito no mundo espiritual para garantir os resultados no mundo natural. Coragem
de enfrentar os desafios da vida na certeza de que por mais que eu não seja capaz sozinha, entre mim e o que eu quero está a minha aliança com Deus, e nela eu posso tudo, porque a minha aliança com Deus é Deus comigo. Quando Jacó fez aliança com Deus, o que ele disse para Deus? Se o Senhor for comigo e me guardar na minha jornada, de tudo que o Senhor me der, eu serei fiel e te darei o dízimo. Ou seja, o que é uma aliança com Deus? É Deus estar com você na sua jornada, meu irmão, minha irmã. É Deus garantir que você não está só. Ele está com você te garantindo vitórias, 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 vitórias. Porque entre você e os desafios da sua vida está Deus. E não existe um inimigo sequer que seja páreo para Deus. Aleluia. Isso é forte demais para mim. Meus irmãos, por favor, queiram se assentar. Eu vou trazer agora aqui para vocês, nesta sexta-feira forte, de batalha espiritual. E lembre-se que a aliança com Deus é individual. Cada um tem a sua. E eu quero mostrar isso para você hoje na palavra de Deus. Como tudo que nós fazemos e ensinamos aqui no santuário só faz sentido e só é pregado e ensinado aqui na transmissão, nos livros do nosso apóstolo, meus, da madrinha, porque está aqui, ó, na palavra de Deus, que é o manual da nossa vida, é o receituário da nossa vida. E nós temos que seguir. Não basta ser ouvintes da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você aqui, em Gênesis 35, daqui a pouquinho, quando Jacó levou toda a sua família para cada um fazer a sua aliança com Deus, porque ele não queria a bênção só para ele. Ele não queria esse poder sobrenatural só na vida dele, como já estava acontecendo, porque ele já tinha feito a aliança dele com Deus antes, sozinho. Depois ele voltou a Betel, que é casa de Deus, o santuário de Deus, e levou toda a sua família junto com ele para fazer essa aliança de sacrifício, e toda a família também ter uma aliança com Deus. Eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero assistir com você aqui na transmissão de hoje a princesa Sofia, que aqui no santuário é uma princesinha, uma criança no santuário, uma menina de Deus, que tem uma mãe que é uma mulher de Deus, que cria ela no caminho que ela deve andar, que é no reino dos céus, dentro do santuário, e que ela aprendeu aqui no santuário, aos domingos, aos sábados no People Fest, junto com a turminha da madrinha, junto com a madrinha, junto com a pastora dela, ela aprendeu, que é a nossa bispa Maria Batista. Ela aprendeu a tratar Deus com a reverência de Senhor, mas ela aprendeu também na força da fidelidade dela a Deus, na força de fé que ela recebe dentro do santuário, a fidelidade que ela e a mãe dela têm a Deus, enfrentar o inimigo cara a cara e ter certeza de que ela vai sair vitoriosa dessa situação, como aconteceu dentro da escola dela. Olha que máximo, que coisa poderosa viveu a Sofia e que tanto nos inspira a fé. Por favor, TV Reino, põe no ar. Paz e luz, estou aqui no Santuário da Fé, sou a Bispa Maria Batista e eu vou fazer agora uma entrevista com a Sofia e a Eliane, a presbítera Eliane, mãe da Sofia. A Sofia passou por uma experiência espiritual muito forte sexta-feira passada na escola, e elas vão contar para você o que aconteceu e como o Espírito de Deus usou a Sofia. Então, presbítera, o que aconteceu com a Sofia sexta-feira passada na escola? Sexta-feira passada ela foi para a escola, e na escola dela tem crianças de várias religiões, tanto espírita, evangélicos e católicos. E o acontecido foi com um coleguinha dela, espírita. Ele saiu de manhã cedo com a mãe dele para fazer um despacho, e de lá já foi direto para a escola, chegou atrasado, passou o recreio com eles e foi para a sala de aula. Quando chegou na sala de aula, o menino começou a passar mal. Passou mal e incorporou.
Então os meninos estavam tudo, a cadeira dele, 2 cadeiras na frente da Sofia. Então quando ele começou a passar mal, que incorporou, as crianças foi todo mundo para trás. E ele começou a falar umas línguas emboladas lá, e a professora não sabia o que fazer, chamou a coordenadora chamou o vice-diretor. O vice-diretor também não sabia resolver a situação, chamou a diretora, que era a mãe dele, também não sabia resolver. Foi chamando a filha, chamou a cantineira, enfim, nenhum deles sabia resolver a situação da criança. E nisso, Sofia saiu de lá de trás e foi até a criança. Quando chegou até a criança pegou e falou, o coleguinha dela pegou e falou com ela que não era para ela chegar perto dele, não, que estava saindo fogo, estava queimando ele. E o que aconteceu nessa hora, Sofia? Esse amigo estava incorporado com uma entidade porque ele é espírita. E você percebeu que ele estava incorporado e foi até ele. O que aconteceu? Eu fui lá perto dele e ele falou que estava queimando, começou a me empurrar. Aí ele andava para trás e eu ia para frente. Aí eu falei assim para ele, para aí, porque ele já estava andando demais. Aí eu fui, coloquei a mão na cabeça dele, orei. Eu falei, sai agora em nome de Jesus. Aí ele caiu. Aí a professora ficou tipo assim, como é que ela conseguiu fazer isso? Aí eu levantei ele ficou meio tonto. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você pode me dar um abraço? Aí eu falei, claro que posso. Aí eu dei um abraço nele. Aí eu falei assim, na minha mente, receba a bênção de Deus. E o que te levou na hora que você viu tudo aquilo ali acontecendo, ninguém conseguindo ajudar aquela criança, o que te levou a ir até aquela criança e fazer esse ato que você fez? Olha, eu vou falar a verdade, eu estava com medo, muito medo, mas só que eu deixei o medo pra lá e fui, porque é mais uma alma a ganhar. Aí eu fui lá, deixei o medo e deixei o Espírito Santo usar eu. A sua visão é que ele era mais uma alma que você precisava ganhar para Jesus. Mesmo ele sendo de qualquer religião, pode ser qualquer religião, eu ia respeitar ele, eu ia lá ajudar ele, porque é mais uma alma a ganhar. Então eu fui lá com coragem, deixei o medo pra lá e fui lá ajudar ele. E aí, mãe? Isso mesmo, foi o diretor que me ligou no mesmo dia e fez esse relato todo para mim, por isso que eu tô contando, com tanto detalhe, porque ele me relatou tudo. Falou que ela fez ele ajoelhar, expulsou o demônio. Aí ele veio me perguntar que força é essa, por que ela fez isso. Aí eu falei que ela era missionária, já tinha muitos anos missionária, que a nossa igreja é muito forte, né? E através dessa força que passa para ela, esse trabalho maravilhoso que a madrinha faz com as crianças, o estudo, né, a força que a senhora passa para os jovens, para as crianças também, os devocionais, o estudo que a senhora passa para eles também é muito forte, que a senhora também pede o retorno deles. Então isso tudo ajudou ela a ter essa força, né, pela primeira vez expulsar uma entidade, né, ela expulsou com muita força. Então eu passo esse exemplo para todas as mães, todos os pais, levar a sério, né? E ouvir mesmo esse ensinamento que a madrinha passa, que os nossos profetas passam para as nossas crianças e repassar isso mesmo com eles, dessa firmeza. Então é um trabalho muito forte, muito sério e que eu estou muito feliz, por honra e glória do Senhor. É uma honra poder ter a minha filha fazendo esse trabalho. Né? E vale a pena investir nas nossas crianças. Elas são realmente o futuro. Não é uma brincadeira de criança, um pipofeste, como o apóstolo fala sempre, a bispa Bárbara fala sempre, né? É um momento da criança aprender a palavra de Deus e o crescimento espiritual dela na linguagem dela. Por isso que a Sofia teve aí essa estrutura espiritual toda para expulsar esse mal da vida dessa criança e cuidar dessa alma, que é o que me chamou a atenção aqui nas palavras da Sofia, a preocupação em cuidar da alma. E você está feliz com isso? Estou muito feliz e ele também está muito feliz. Você sentiu ele mais leve? No outro dia na escola, na segunda, porque foi na sexta, na segunda, terça, semana agora que está finalizando. Como que você sentiu ele? Depois de sexta, agora o dia todo tá fluindo ele tá ótimo agora. Alegre? Alegre.
Depois que você tirou o peso, né? Sim. Graças a Deus. É isso aí. Nós precisamos incentivar as nossas crianças à evolução espiritual. Então vamos lá, o Iá? Vamos? 1, 2, 3 e Iá! Iá! Que maravilha, Sofia! Que menina de Deus! Assim como a Sofia, são as crianças que crescem nesse ambiente do céu, aprendendo como viver no lugar certo que é o santuário. Que coisa maravilhosa, Jesus! Lindo, né? Nossa, que poder que ela tem! Ela tem o maior poder do universo, que é o poder da fé, que domina ela por dentro. Uma pessoa de fé verdadeira, violenta, ninguém para ela, ninguém detém ela. O céu é o limite. Maravilhoso, né? Bom, eu quero falar ainda um pouco sobre a importância de você ensinar ao seu filho, à sua filha, o caminho que esta criança deve andar na vida, que é o caminho de Deus, que é o caminho do santuário, que é o caminho da fé. Quando você treina uma criança a colocar Deus como primeiro lugar na vida dela, ela vai crescer firmada nesta rocha que é Cristo. E eu me lembrei quando eu estava lá no Monte Manaim, virando olhos sobre a minha pedra e renovando a minha aliança com Deus, e assim conduzindo meus filhos, o Davi, a renovar a aliança dele com Deus, Emanuela, renovar a aliança dela com Deus, meu esposo, o Bispo Rodrigo, renovando a aliança dele com Deus, e ao meu lado, a maior referência de fé que eu tenho na minha vida, na minha convivência de vida, que é o meu pai, o nosso Abraão, o nosso apóstolo, renovando mais uma vez, mais um ano, a sua aliança com Deus. E assim, a madrinha, a Bispa Bárbara, renovando a aliança dela com Deus, o apóstolo Adelino Lino, renovando a aliança dele com Deus, o Lucas Efraim, renovando a aliança dele com Deus, e assim os nossos jovens, crianças e os nossos irmãos e irmãs no Monte Manaim, renovando a sua aliança com o poderoso de Jacó, e quem não tinha fazendo a sua aliança com o poderoso de Jacó. E naquele momento eu me lembrei que isso é algo que se tornou um hábito da minha fé, que foi inserido na minha vida pelo meu pai, o apóstolo, desde que eu era muito pequenininha. Não existe na minha vida um mês da aliança que eu não tenha renovado a minha aliança com Deus, que eu não tenha dado a minha oferta da aliança com Deus. E aqui está a minha pedra da aliança. E esta pedra, quando eu pego nesta pedra da aliança, pedra de Jacó, eu me lembro de vários momentos da minha vida em que todos os anos eu estava ali, eu e Deus, renovando por mais um ano a minha aliança com Ele. Isso é muito poderoso, sabe? Você ensinar a verdade para o seu filho, para a sua filha. Eu, desde que estava grávida dos meus filhos, desde quando eles estavam ainda no meu ventre, cada um tem a sua pedra, cada um tem a sua aliança com Deus, porque a aliança com Deus é individual. Observe que eu relembrei com você um pouco da iniciação de Davi no grande projeto que Deus tinha para a vida dele, se cumpriu como rei de Israel, que Deus fez Davi ascender brilhantemente depois da aliança, mas a família de Davi não foi junto, porque quem tinha aliança com Deus era só Davi. Da mesma forma aconteceu com Jacó. Quando Jacó fez a aliança dele com Deus, quem tinha aliança com Deus era Jacó. O irmão de Jacó, Esaú, não tinha aliança com Deus, nada mudou na vida dele. O pai e a mãe de Jacó também não recebeu nada
da aliança entre Jacó e Deus. Era só entre Jacó e Deus. E a família que Jacó formou também não recebeu nada, porque a aliança de Jacó com Deus era entre Jacó e Deus. Só que Jacó, ele era um homem, pai de família, apaixonado pela sua família, pai de 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E Jacó, ele levou todos da sua família, cada um com a sua pedra, para fazer cada um a sua aliança com Deus. E é isso que eu quero mostrar para você agora nas Sagradas Escrituras. Por favor, meus irmãos, se coloquem todos de pé e abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 em diante. Marque na sua Bíblia o retorno de Jacó a Betel. Aqui, Jacó já tinha prosperado muito, ele já tinha crescido muito, ele já tinha conquistado muito, ele já tinha a família dele, ele já estava rico por causa da aliança que ele fez com Deus. E Deus ordenou que Jacó voltasse a Betel, no mesmo lugar onde ele havia feito aliança com Deus, quando ele não tinha nada, quando ele não era ninguém. Quando ele estava fugindo, morrendo de medo do irmão dele, Esaú, que queria matá-lo. E Deus mandou ele voltar com toda a família dele. E ele disse: se preparem, porque hoje vocês vão fazer uma aliança com Deus, assim como um dia eu fiz. E a partir daquele momento, cada um começou a viver grandezas de Deus na sua própria vida, no seu relacionamento com Deus. Sabe, eu tenho uma frase muito poderosa que eu cresci ouvindo meu pai dizer, e eu repito muito isso na cabeça dos meus filhos, que causa muito temor e responsabilidade em nós pais, mas também em nós filhos, porque todos somos filhos. Mas nós pais também trememos de medo de Deus ao ouvirmos essa frase, que é: Deus não tem neto. Eu cresci ouvindo meu pai dizer isso para mim: Daniela, minha filha, Deus não tem neto. Trate você de cuidar da sua vida espiritual com Deus, porque não pense você que pelo fato de eu ser o apóstolo e ter a minha vida com Deus bem cuidada, você vai embarcar junto. Não é por aí. A minha vida com Deus é entre mim e Deus. A sua vida com Deus é entre você e Deus. Deus não tem neto. E eu acrescento ainda mais: Deus não tem nora. Deus não tem genro. Você está escutando? Deus tem filho. Deus tem filho. Cada um aqui presente no santuário é um filho de Deus. E você pode ter certeza que a parte da aliança de Deus já está feita, está a postos na sua direção, esperando você agir e selar a sua aliança com o poderoso de Jacó, para que fluam sobre a sua vida o poder de Deus, para que esteja diante de ti a força da aliança de Deus, que faz você vencer o invencível, que te dá força e coragem para enfrentar desafios maiores e vencê-los. Você está entendendo? Olha o que Jacó fez, um homem apaixonado pela família. Olha o que Jacó fez. Você que está aqui, que é um pai responsável, que é uma mãe responsável, assim como eu, e que zela da vida dos seus filhos, principalmente, porque esse é o principal, esse é o primeiro lugar, da vida espiritual dos seus filhos. Aprende com Jacó. Eu estou em paz, porque meus filhos já têm cada um sua aliança com Deus. Eu fiz, eu renovei por eles. Eu tenho a minha aliança com Deus, meu esposo tem a aliança dele com Deus. Tá tudo em dia, tá tudo certo. Agora, a minha preocupação como sua apóstola é: e você, meu amado irmão? E você, minha amada irmã, como estão a renovação da aliança sua, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Como está a sua casa? Como está a aliança entre as pessoas que você tanto ama e quer bem com o poderoso de Jacó? A gente viu a Sofia enfrentar o diabo na escola e vencer ele. E ficar todo mundo impressionado com a força dessa mocinha, essa menininha. Adultos tentaram, o diretor tentou, todo mundo tentou e fracassou. O diabo venceu todos eles. Mas por que o diabo tremeu nas bases e viu fogo na Sofia? Porque ela é diferente. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo, por causa da aliança que ela tem com Deus.
por causa da força do poderoso de Jacó que é por ela. E porque ela tem uma mãe que é uma mulher de Deus. Eu conheço a presbítera Eliana. Ela viaja de trem comigo todas as vezes. Ela não perde uma viagem de trem com o apóstolo. A Sofia vai junto com a mãe dela. Elas vão para o Monte Manaim. Elas dançam, elas fazem o que tem que ser feito. Elas têm aliança com Deus, elas são fiéis a Deus. Elas são uma mulher e uma menina de Deus. E quando a Sofia estava sozinha na escola, sem a proteção física da mãe, e o diabo manifestou, ela foi a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Ela foi vida na vida daquela criança que estava dominada por espíritos das trevas. Seu filho, quando vai para a escola, você não sabe o que ele passa, sabe? Hein? Ele está pronto, com a força de Deus, com a força da aliança com Deus, para vencer tudo que aparecer no caminho dele, para tomar a decisão certa, para ser forte e corajoso como Josué? Hein? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Nós não criamos nossos filhos para o mundo e nem para nós. Nossos filhos são confiados a nós por Deus, porque eles pertencem a Deus, para nós os educarmos para a vida e para Deus. Nós criamos nossos filhos para o reino. Você não vai estar para sempre com seu filho ali o tempo todo. Desde pequenininho chega um momento que nós temos que mandá-los para a escola e eles ficam ali sozinhos, só eles e Deus. Eles estão preparados para enfrentarem a vida, a força da fé. Essa responsabilidade é sua. Pai, mãe, avô, avó que está aqui. Vamos aprender com Jacó sobre família? Vamos? Marca na sua Bíblia Gênesis 35, do versículo 1 em diante. Diz assim: o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre estabelecer um altar, está se referindo a uma pedra e sobre esta pedra o derramamento de um sacrifício. Ok? Versículo 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Olha o que Jacó disse imediatamente, após a ordem de Deus, para ele renovar a aliança dele com Deus. Olha o que Jacó fez. Porque Deus diz no singular: suba você, suba a Betel. E estabeleça lá e faça lá um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Só que Jacó conhecia o poder dessa aliança, que ele estava subindo a Betel para renovar com Deus. E olha o que ele fez com a família dele. Olha isso aqui. Versículo 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. O que Jacó disse para a família dele? Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham. O que ele disse? Se preparem, porque agora é a hora de eu levar vocês a fazer o que um dia eu fiz e Deus mudou minha vida. Livrem-se de tudo que você se apega. Esses deuses aqui eram deuses mesmo, que eles tinham. Mas para hoje representa tudo que você deposita sua confiança. Tudo que você deposita a sua certeza de que com isso aqui eu vou conseguir, com isso aqui, falta isso aqui para me ajudar, falta isso aqui. Tudo que você se apega no lugar de Deus se torna um Deus na sua vida. Tudo que você coloca mais confiança do que em Deus representa um Deus na sua vida. Você está entendendo? Hein? Então, Jacó estava dizendo, tudo que você deposita confiança mais do que a Deus, lança a mão, joga isso fora. Pega e joga fora. Porque agora você vai tomar posse de uma aliança poderosa. Aquele que é o único digno de toda a nossa confiança. Versículo 3. Seguiu Jacó dizendo à sua família: venham, vamos subir a Betel, que é casa de Deus, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, quando eu não era ninguém. Ele me ouviu e eu fiz uma aliança com ele. Hoje eu estou aqui rico, próspero, todos vocês são da minha família. Eu sou o líder dessa casa, dessa família, sou o dono de todo esse patrimônio que está aqui. E vocês vão subir comigo porque eu vou levar vocês até esse Deus para fazerem uma aliança com ele. E esse Deus tem estado comigo por onde tenho andado.
Nossa, Deus. Maravilhoso, né? Josué e Caleb falaram isso, porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles falaram assim: é certo que vencerei, porque Deus vai comigo. Uau! Tremendo. Versículo 4. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Ou seja, Jacó enterrou ali como um ato de renúncia, de sacrifício e de abandono dessa velha vida, dessas velhas confianças. Agora nós vamos dar tudo a Deus, toda a nossa confiança a Deus. Versículo 5. Isso que é o sacrifício. Quando eu coloco todos os meus recursos, toda a minha confiança em outras coisas e pessoas e ferramentas que poderiam estar ao meu alcance pelo dinheiro, eu coloco em Deus e digo: Senhor, agora somos eu e o Senhor contra o resto. Olha só. Primeiro larga a confiança de tudo que você tem confiado e agora você vai confiar em Deus. Foi o que Jacó conduziu a família dele a fazer. Esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho do sacrifício. Versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Porque Deus viu essa atitude de decisão da família de Jacó, junto com Jacó, de fazer uma aliança. Deus causou terror nos inimigos e tudo que impedia eles de subirem para sacrificar, Deus jogou por terra. É igualzinho aquela pessoa que não tem como fazer o sacrifício da aliança com Deus. Mas ela sabe que não decidir já é uma decisão tomada de continuar a vida sem uma aliança com Deus. E ela já sabe que ela vai fracassar. E aí, quando uma pessoa, por mais que ela não saiba como ela vai fazer, vem diante do altar e faz com Deus o seu voto. Meu propósito de vida é esse: eu vou fazer uma aliança contigo, o Senhor vai comigo e vai me ajudar. E Deus vê a sinceridade do seu coração, a sinceridade da sua fé. Deus faz isso aqui, ó. O que ele fez com Jacó e com a família de Jacó, ele faz por você. Ele joga os inimigos por terra, ele abre porta onde não tem porta, ele traz recursos de onde não há recursos, para que você cumpra o seu voto, porque o que é difícil é você tomar essa decisão. Depois que você toma essa decisão de colocar Deus como o Senhor, ter uma aliança com Deus, Ele é o único digno de toda a minha confiança. Quando Deus vê isso em você, Ele move céus e terra para garantir que você consiga cumprir o seu compromisso de fé e selar a sua aliança com Deus. Porque nem eu e nem você temos mais interesse de termos uma aliança com Deus do que Deus ver a nossa força de fé em ter uma aliança com Ele. Entendeu? Então, versículo 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu do seu irmão. Ele chegou no lugar onde ele fez a aliança para renovar a aliança dele. Mas na hora que ele foi renovar a aliança dele com Deus, que Deus mandou ele subir para renovar a aliança dele com Deus, ele levou a família dele para fazer a aliança deles com Deus também. Versículo 14. Jacó levantou uma coluna de pedra, ou seja, a pedra dele, a pedra da esposa, a pedra do filho, a pedra do outro filho, a pedra do outro, da outra, do outro, fez uma coluna de pedra. Imagina que força, que lindo. Jacó levantou assim uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar aonde Deus tinha falado com ele. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Rapidinho aqui, eu tenho no meu dedo aqui uma aliança de casamento. Enquanto eu estava só namorando com meu esposo, Rodrigo, quando eu estava só namorando o Rodrigo, eu só tinha a intenção de me casar com ele e me tornar a sua mulher e ele o meu marido. No noivado estava todo um preparativo para esta grande decisão. A partir do momento que essa aliança entrou no meu dedo de casada, eu saí do meio das mulheres que são uma opção para um homem querer casar.
Por quê? Porque agora eu não sou mais uma moça solteira. Eu sou uma mulher que tem um marido, eu tenho um dono desse corpo. E sou dona do corpo dele. Porque o casamento é carnal. A mulher do seu marido, o marido da sua mulher. No meu livro, O Poder da Mulher Virtuosa, que está quase chegando, eu ensino profundamente sobre isso. Tudo sobre família você vai encontrar naquele livro. Tudo. E sobre casamento também. Então a aliança diz para todo mundo uma informação muito importante sobre a vida da Daniela. Ou seja, ela tem dono. Não encoste nela, não mexa com ela. Por quê? Porque ela tem um marido que é por ela, ela tem um cabeça, ela tem um homem. Da mesma forma, esta aliança, igual no dedo do meu marido, está dizendo o quê? Esse homem tem uma esposa, tem uma mulher, ele pertence a uma mulher. Eu estou falando carnalmente, naturalmente, para você entender a aliança com Deus. Quando o inimigo olha para você e vê que você tem uma aliança com Deus, ele diz, eu não posso mexer, porque se eu mexer com ele, eu vou estar mexendo com Deus. Se eu mexer com ela, eu vou estar mexendo com Deus. E não tem inimigo, pare para Deus. Você está entendendo o tanto que isso é forte e poderoso? Porque, ai de mim, se não é a minha aliança com Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe demais você e toda a sua família também. E seja a mulher de Deus que a sua família precisa que você seja. Tá ouvindo, mulher? Escuta. Seja o homem de Deus, forte e corajoso como Josué, que a sua família precisa que você seja. Vamos! Se Deus é por nós, quem será contra nós?